Olá, está no ar mais um programa Universidade Aberta. E esta semana nós vamos abordar um assunto que afeta milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Lavras já conta há 15 anos com a ONG Abraço, Associação Brasileira para a Prevenção ao Uso e Abuso de Drogas. E para falar sobre o tema alcoolismo, a produção do programa convidou a psicóloga Fabiola Lopes de Souza, que atua na Abraço. Fabiola, obrigado pela sua presença na Universidade Aberta desta semana. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando do trabalho da Abraço. Fabiola, para começar a Universidade Aberta desta semana, nós gostaríamos que você falasse o que é Abraço e um pouco do trabalho que a ONG realiza aqui na cidade. Bom, a Abraço é uma ONG, uma associação que atua na área de dependência química. Nós trabalhamos na área de prevenção e tratamento. Fazemos prevenção através de palestras, de grupos de estudo, divulgando os problemas da dependência química em escolas e na comunidade de uma forma geral, na posto de saúde, onde a gente é solicitado, na medida do possível. E trabalhamos no tratamento. São oferecidos tratamentos para dependentes químicos e familiares de dependentes químicos. Então, a gente realiza atendimento individual, quando necessário, e em grupos. Temos grupos de famílias e grupos de usuários. Tá certo. Agora, Fabiola, quando se fala em tratamento de dependentes químicos, falamos em drogas ilícitas. No caso do Universidade Aberta desta semana, nós vamos abordar o alcoolismo, que é até difícil dizer, é uma droga lícita. Isso. Faz para a gente um quadro do álcool hoje na sociedade. Bom, o álcool hoje é uma droga lícita, então ele como você disse, ele é encontrado, né, a oferta é alta, é encontrado em todos os lugares. O indivíduo vai se deparar com álcool em festa de aniversário de 1 ano, em festa às vezes de batizado, de toda a ordem, né? Qualquer comemoração, festa de faculdade, né? Qualquer comemoração. Então, a oferta ficando muito fácil, facilitando muito o acesso das pessoas ao álcool. As pessoas desde muito jovens, o acesso ao álcool. E o alcoolismo, apesar de ser uma droga lícita, é uma das drogas que mais matam, né? A causa evitável de morte é uma das, não sei se é a primeira ou a segunda causa de morte evitável no mundo. É o alcoolismo entre jovens. Mata por acidente, por violência e por problemas de saúde. Fabiola, tem como fazer um perfil do usuário de álcool ou ele afeta todas as camadas da sociedade? O álcool afeta todas as camadas da sociedade. O perfil está difícil. A gente tinha um perfil de idade, era mais comum a partir de 19 anos, entre homens. Hoje já não existe isso mais. Há algum tempo já não existe isso mais. Temos homens e mulheres bebendo na mesma proporção. As mulheres vão subindo, né, alcançando o número de homens bebendo. Essa é uma realidade das mulheres? É uma hoje? realidade, elas vão subindo, né? Porque antigamente era 7 mulheres para cada homem com alcoolismo, depois foi chegando, hoje está chegando um número muito próximo. Está subindo muito o alcoolismo entre mulheres. Pelo preconceito que diminuiu, as mulheres estão aí trabalhando, estudando, ocupam um espaço maior e aí para o bem e para o mal, né? Então, existe algum estudo, Fabiola, que fala o porquê do indivíduo beber, o que leva o indivíduo a beber? Existem estudos que falam sobre isso? Existem, são causas muito diversas. Ela entra por curiosidade, né? Geralmente a pessoa entra por curiosidade, está entrando hoje muito novo, com 11, 12 anos. As crianças estão experimentando, estão experimentando o álcool. Em casa, às vezes, com os pais, em festinha. Né, às vezes até autorizado, toma um golinho, acha graça, experimentar, sujar a boquinha de cerveja. E a dificuldade, o que torna a pessoa dependente são diversas causas. Tem a questão orgânica, né, a hereditariedade, que já é comprovada. Tem a questão em casa, ali na família, às vezes o pai é alcoólatra, a mãe é alcoólatra, além da questão orgânica, dela estar convivendo naquele ambiente onde o álcool faz parte de todos os eventos, às vezes diariamente, às vezes todo final de semana. E algumas outras doenças, a pessoa às vezes com depressão, muito deprimida, aí costuma tomar um álcool para relaxar, acha que melhora, que se sente um pouco melhor, fala, eu tomo uma latinha porque eu estou muito triste, se eu tomar eu fico bem. Aí depois já são 2, já são 3. Aí mistura com remédio, fica uma situação complicada. A pessoa às vezes alega assim, muito tímida, se eu tomar um pouco eu fico melhor. Tem gente que toma para dormir, se não tomar uma cerveja não dorme, ou uma outra bebida qualquer não dorme. Então são várias as causas. Agora, Fabiola, como o indivíduo sabe que ele é um alcoólatra? Quais são os sinais, ou eu sou um alcoólatra? Quais os sinais que levam o indivíduo a descobrir que ele está nesse grupo? Geralmente a pessoa é a última a se identificar com o alcoolismo, né? Eu sou alcoólatra. Geralmente um monte de gente já te falou. Você começa a perceber quando todo mundo começa a te chamar atenção, começa às vezes mãe, pai, esposa,
E aí até depois você começa a perceber, são vários os tipos de alcoolismo. As pessoas costumam reconhecer como alcoólatra aquele que foi caído na rua. E essa é a minoria, né? A gente tem a maior parte dos alcoólatras estão aí, trabalhando, vivendo sua vida. Convivem no dia a dia. Convivem no dia a dia, Então tem aquele tipo que bebe todo dia, que a gente já falou antes. Eu tomo só 3 latinhas, ou 4 latinhas, ou sei lá o quê, mas se eu não tomar, eu não durmo. Quer dizer, já criou um problema, uma questão da dependência. Eu preciso daquilo, independente de ser muito ou pouco, sem aquilo eu não consigo dormir. Então a pessoa que está dependente de tomar todo dia o pouco que seja, álcool, já é um alcoolismo. Ele é um alcoólatra. É um alcoólatra, é um tipo de alcoolismo. E tem aquela pessoa que assim, eu passo meses sem beber, não tem problema nenhum. Mas se eu tomar uma lata, eu não consigo parar. Isso é um problema. Aí ela toma, aquele que vai pro churrasco, é o primeiro a chegar e o último, enquanto não acabar a cerveja, eu não vou embora. Ou que eu não vomitar ou não cair, eu fico, bebo. Mas aí acorda com uma ressaca moral horrorosa, fica péssimo, segura, não bebe um tempão. Aí você foi em outra festa, fala, hoje eu vou beber, extravasar, bebe até o fim, não consegue parar. Essa falta desse controle também é uma das questões do alcoolismo. E quando começa a atrapalhar a sua vida. Assim, para ver jogo, para comemorar, eu tenho que beber. Quando eu fico muito triste, eu tenho que beber. Você usa todas as desculpas para beber, né? Sim. Aí a pessoa começa a beber quarta porque tem jogo, quinta porque amanhã é sexta, aí bebe o final de semana todo, aí algum dia você ficar muito triste ou chateado do trabalho, bebe também. Agora, o momento da decisão, Fabiola, quando o alcoólatra chega à conclusão de que ele precisa de um tratamento? Geralmente quando ele começa a perder alguma coisa. E a gente alerta muito a família a isso. Que às vezes a família é coberta, esconde, inventa desculpa para o patrão, tenta arrumar um atestado médico, evita de toda forma, não deixa que a pessoa perca nada. Ou toma conta das contas do indivíduo. E às vezes é a hora que ele perde alguma coisa que ele vai perceber, ou perde o emprego. Ou às vezes tem gente que vai lá porque a esposa largou, ou porque ele vê alguma perda aí. Ou porque saiu de carro e bateu, ou aconteceu um acidente. Geralmente, quando ele perde alguma coisa, eu vejo agora, ou eu dou um jeito. Então não adianta os familiares ou os amigos mais próximos o alertarem. Não, ele tem que saber. Ele tem que saber. E às vezes o jeito mais fácil de saber claro que dentro do possível, deixar que a pessoa arque com alguma consequência do que ela está vivendo, né? Porque a pessoa vai lá, às vezes endivida, a mãe paga. Bate o carro, o outro troca. Tá passando mal de ressaca, a gente vê muito isso. A pessoa bebe, passa mal. Liga a esposa ou liga a mãe, ou liga assim, não pode trabalhar, está com uma virose, passou mal, fica tampando. Aí a pessoa não sente, não está perdendo nada, ela consegue ficar com álcool e mantendo a vida dela. Quando ela começa a ter perdas... Né? Agora, vamos criar uma situação. O indivíduo descobriu, ele chegou à conclusão que precisa de um tratamento. Ele procura Abraço. Qual é o primeiro passo? Como começa o tratamento da Abraço? O primeiro passo ele vai fazer uma ou algumas entrevistas psicológicas, a gente marca uma entrevista de praxe lá, aí à medida que precisa marca 2 ou 3 para avaliar. É caso, por exemplo, individual, a pessoa consegue ser só num tratamento uma vez por semana, a gente conversando, vai dar certo, o grupo é o ideal para ela, que ela vai estar 3 vezes por semana, 3 tardes inteiras. Esse número de idas a Abraço depende do grau de dependência. Do grau de dependência e às vezes a pessoa vai mais vezes porque está mais dependente, e geralmente, né, precisa mais, e não necessariamente, às vezes a pessoa está no individual porque também ela já chegou num grau que às vezes ela passa por uma paranoia, ela não consegue conviver com o grupo, ela sente que está sendo observada, ela tem algumas outras questões, ou alguma comorbidade, alguma outra doença junto aí geralmente, que aí ela em grupo também ela não consegue, embora seja muito dependente, ela não tem condições de estar em grupo. Então a gente faz essa avaliação e avalia nesse momento também se precisa de algum outro tratamento. Que tem pessoas que já vão precisar de médico, vão precisar de hospital, vão precisar de medicamento. Né? Que tem pessoa que chega lá com problema de saúde já, que já desidratou demais, que já não consegue comer, já não está dormindo. Aí não adianta a gente fazer só um trabalho psicológico, precisa paralelo de cuidar da saúde, né? Resolver questões orgânicas aí que às vezes já estão emergentes. Quais são, Fabiola, os principais obstáculos enfrentados pelo dependente ao iniciar um tratamento? Preconceito dele mesmo, em se titular, tem gente que fala, não, mas não Abraço, porque o pessoal, quem vê eu entrando e saindo, vai achar que eu sou, às vezes que eu uso droga, ou mesmo se é alcoólatra, se souber que eu sou alcoólatra, não vou arrumar mais emprego, ou namorada, os meus colegas vão me olhar diferente, então esse rótulo é muito pesado. Ele acaba ficando isolado, Fabiola? Fica isolado. É porque ele se isola e também porque às vezes as pessoas criam, né, existe muito preconceito. E, em média, quanto tempo demora esse tratamento ou ele nunca termina? O tratamento, ele é feito para durar 9 meses, mais ou menos. Mas isso é muito média mesmo, porque a gente tem paciente que estão 5 anos com a gente. Porque a pessoa começa a tratar outras questões. Porque o que leva ao alcoolismo, às vezes, é uma depressão, é uma síndrome do pânico,
uma ansiedade forte, uma outra coisa, e essa coisa demora mais. E a pessoa às vezes fica com medo. Se eu parar de fazer o tratamento aqui e falar, olha, agora você não precisa mais, seu caso não é mais dependência. Não, mas se eu parar, eu vou beber. Aí a gente vai segurando, vai diminuindo, 20 de 15 em 15 dias, vai acompanhando. Porque é muito relativo, depende do que... Porque a causa que leva a pessoa a beber que é o importante, né? Porque não adianta você trabalhar a pessoa, olha, você tem que parar de beber, você não pode beber, a sua questão é bebida. A bebida é consequência de um outro problema que já vinha antes, a dependência, né? Quem se torna um dependente tinha algum problema antes para fazer essa... colar na bebida desse jeito, não conseguir viver de outra forma. Dependendo da faixa etária, do nível social, o tratamento é diferenciado? O nível social não, da faixa etária sim. Da faixa etária, sim. A gente tenta separar, por exemplo, o adolescente. Manter o adolescente em tratamento é muito mais difícil, que a pessoa desinteressa. A gente, por exemplo, tem oficina de artesanato, o grupo, para adulto é relaxamento, a oficina terapêutica adolescente às vezes é dança, às vezes é teatro, às vezes é... E a oficina também tem que fazer coisas que eles atraiam, eles não vão ficar fazendo só tricô, crochê, quadro, às vezes faz bijuteria, você tem que ir tentando o interesse deles. Passa filme, conversa, o grupo tem que trabalhar outras questões que têm a ver com o adolescente, às vezes a gente fala sobre educação, sobre Enem, sobre sexualidade, paralelo às conversas sobre dependência. Se você não tiver um assunto que interessa ao adolescente, ele não fica lá. Fabiola, ainda temos muito o que falar sobre alcoolismo e o tratamento desta dependência. Universidade Aberta entra agora num breve intervalo e voltamos já já com a segunda parte. Você, nosso telespectador, não sai daí. E estamos de volta com a segunda parte do Universidade Aberta desta semana, que está falando sobre alcoolismo. A convidada é a psicóloga Fabiola Lopes de Souza, da Abraço. Fabiola, no primeiro bloco, nós falamos sobre o tratamento e você disse que ele é diferenciado dentro da faixa etária. Mas existe também o tratamento feito individualmente e o tratamento em grupo. Quais são os critérios observados para diferenciar aquele dependente que recebe um tratamento individual e aquele dependente que recebe o tratamento em grupo? Bom, são vários fatores observados. A gente tem o dependente que trabalha, por exemplo, o grupo fica lá de segunda, quinta e sexta, de 1 às 5. Então, para a pessoa que ainda está trabalhando, que está conseguindo administrar a sua vida, fica um horário complicado, né? Se ela ainda consegue trabalhar às 8 horas por dia, a gente acredita que o trabalho seja também uma forma de tratamento, que é bom ela estar lá no trabalho, ela manter a sua rotina de trabalho, é uma questão que a gente observa. A gente mantém esse tratamento individual, porque ela vai menos vezes a semana, num horário mais curto, se ela tiver condições para isso. Outro fator observado é o grau de dependência, que às vezes a pessoa, por mais que esteja trabalhando, a gente vê que ela precisa mesmo de um tratamento mais intensivo, ficar lá um tempo maior. E aí, nesse caso, às vezes a empresa também está consciente, está enviando o paciente, libera aquele horário, administra o horário, a gente tenta ver isso. Tem os pacientes que às vezes não vão... A questão dele, às vezes, o que levou ele ao alcoolismo é algum problema muito sério, muito íntimo, familiar, que ele não vai ter condições de trabalhar em grupo. Tem questões de agressão, de violência de toda ordem, tem algumas questões muito íntimas. Se você puser a pessoa no grupo, ela vai tratar a dependência e às vezes não vai tratar aquele problema. Sim. Sofreu violência ou teve algum outro problema de outra ordem muito íntimo e muito particular, que às vezes em grupo... Em alguma cidade pequena, a pessoa não vai funcionar. Então, a gente separa nessa questão aí do que dá para ir. A pessoa, às vezes, fica com... Tem paciente que não se sente bem, se sente observado, o alcoolismo mesmo cria algumas situações que no grupo ela não desenvolve, aí vai para o individual. Basicamente, o tratamento é em grupo para a maioria, individual em alguns casos de exceção. Agora, você disse no primeiro bloco que, às vezes, o tratamento demora. Você disse casos de 5 anos. Quando termina esse tratamento... O dependente do álcool, ele pode voltar, o alcoolismo ele nunca termina, ele sempre será um alcoólatra. Como é que funciona isso? Bom, para a Organização Mundial de Saúde, a dependência química é uma doença crônica. Sim. Então, uma vez dependente, sempre dependente. O que não quer dizer que ele vai ter que ficar com aquela vida. A gente trabalha para que a pessoa se desligue e vá ver uma vida normal. Que ela só mantenha a consciência assim, isso eu não posso. Como um diabético, açúcar eu não posso, o resto eu posso viver normalmente. Você trabalha suas questões de depressão, de ansiedade, de angústia, seja lá o que for que te levou ao alcoolismo, e depois só mantenha a consciência, beber eu não posso. Se eu voltar a beber, provavelmente o mais possível, né, o mais normal, é que você volte a beber da mesma forma que bebia antes. Então, se eu não beber, eu posso viver normalmente. Depois que eu trabalhei tudo, para que a pessoa não fique o resto da vida, eu sou alcoólatra, eu não posso isso, eu sou doente. Não é isso. Ela vai viver uma vida normal,
ciente que bebida é um problema para ela. Não, longe da bebida, o resto você vive uma vida normal, se você já trabalhou suas outras questões. Agora, acontece, você como psicóloga da Abraço, porque lá trabalha você e a Beth, né? De vocês receberem ligações de dependentes no feriado, no final de semana. Existe essa proximidade fora do horário do tratamento? Existe. Não é comum, né? Não é um padrão, é bem menos, porque o nosso telefone particular não é passado para os pacientes, assim, normalmente. Mas acontece, a gente mora numa cidade pequena, aí tem gente que é dependente da Abraço, mas me conhece, é filho de vizinho, é primo de não sei quem, é alguma coisa assim, e aí tem algum acesso. Não é muito comum, mas acontece algumas vezes. Às vezes a pessoa pedindo ajuda, ou está desesperada, quer conversar, acontece. E existe recaída? Muito frequentemente, infelizmente. Eles falam que o índice de recuperação, eles falam não, né? É estudado que o índice de recuperação para dependência química é 30%. Só que quem está em tratamento, o índice é muito maior. Eles falam 30% porque tem gente que está por aí, dependente químico, e não busca ajuda e não corre atrás de nada. Mas durante o tratamento, no início principalmente, a pessoa às vezes está meses sem beber. Aí acontece alguma coisa, uma perda ou alguma emoção, mesmo alegria, a pessoa perde alguém da família e aí bebe. Ou ganha um filho, nasce um filho, fala, vou tomar só um para comemorar, e aí às vezes se perde um pouco. Mas em tratamento, a recaída faz parte, é muito tranquilo de trabalhar. Desde que a pessoa volte, não se envergonhe, volte lá no dia seguinte, se disposta, a pessoa vai voltar ao começo? Não vai. Não vai voltar, você já tem um percurso, a gente vai administrando isso tranquilamente. Tá, Fabiola, primeiro bloco e um pouco desse segundo bloco do Universidade Aberta, você abordou bastante e bem a questão do alcoolismo e do tratamento. Mas a Abraço, além de tratar o dependente, ela também trata da família do dependente, que às vezes, como você disse, acoberta uma situação, mas outras famílias não. Qual a importância da família nesse momento? A importância da família é fundamental. A gente percebe, é muito clara a diferença do dependente que está lá sozinho, do dependente que está com a família. O índice de recuperação do dependente que vai acompanhado pela família é muito maior, infinitamente maior. Porque às vezes o dependente está lá, está tentando, e a família tentando ajudar sempre, atrapalha muito. Ou porque cobra demais, ou porque acusa demais. Isso é safadeza, isso é coisa de vagabundo, isso não é doença nada, você não tem que tratar, vai procurar serviço. É por falta de esclarecimento ou por falta de paciência mesmo, a gente não julga. Mas a pessoa já passou por muita coisa até chegar a esse ponto, né, de ficar nisso. Às vezes a família já está muito sofrida também com aquela situação, né? E às vezes também a família é coberta demais. A gente às vezes tem ao contrário, tem que chamar, não é para passar a mão na cabeça. A pessoa bebe, amanhã tá a mãe fazendo sopa, e dá Danone, faz não sei o quê, tratando como se fosse uma criança com virose. Então a gente tem que trabalhar esse meio termo aí entre ajudar e não passar a mão na cabeça. Então a gente esclarece, tira dúvidas. E mesmo para a Organização Mundial de Saúde, para cada um dependente químico, tem 5 pessoas doentes. Aí vem a depressão, fibromialgia, é muito associado, você vai ver muitas mães de dependentes, você vai desenvolvendo doença de não aguentar aquela situação, de não dormir bem, de estar sempre preocupado. Afeta todo mundo que está ao redor dele. Todo mundo que está ao redor. A família vive em função daquele dependente. E às vezes outras questões tem ali naquela família que precisam ser trabalhadas. É como se uma família de um dependente, o único problema fosse ele. Sim. E volta tudo aquilo ali. Na verdade, tem outras questões. Existem os outros problemas que toda família tem, que precisam ser falados, que precisa ter espaço para abrir. Então a gente trabalha isso. Tanto como que eles vão relacionar com um dependente para ajudá-lo no tratamento, e também o tratamento deles mesmos, para que eles recuperem sua vida, porque eles não vivam em função daquele dependente. E você falou, desculpa, você falou no primeiro bloco sobre o preconceito do dependente em começar um tratamento na Abraço. A família também tem esse preconceito de assumir que tem alguém ali do seio familiar que tem um problema de alcoolismo? Tem. Não todas as famílias, mas é muito comum, né? Muita gente não quer. Muita gente não quer nem que o filho vá, vai em outro lugar, procura o PSF, procura sei lá o que, outro psicólogo. Como é que se alguém vê, o que vai pensar? Um filho meu usando droga. Hoje está maior o esclarecimento, até pelos problemas sérios que estão causando, as famílias já estão abrindo mão disso para um tratamento. Mas ainda existe um preconceito, sim. O que eu venho fazer aqui? Eu não bebo. Ele que tem problema, não tem problema nenhum. Né? Tem essa resistência ainda em procurar ajuda. Você falou uma palavra, esclarecimento. Fabiola, ainda falta informação para a sociedade? Falta informação. Nessa questão disso, de acreditar que é safadeza, que é falta de vergonha, que a pessoa não para porque não quer. Às vezes que é só doença. Querer ir parar. Pois é, porque não é fácil, né? É possível, mas é fácil? Não é. Porque é diferente, por exemplo, o alcoolismo, a complicação é isso. Eu quero parar de usar crack ou cocaína,
A pessoa, a primeira coisa que faz, evita a turma, evita lugares, evita pessoas. Isso te ajuda, te protege de uma certa maneira. Eu não vou onde estão meus amigos que usam. Eu vou arrumar outros amigos, vou ver outro grupo, vou dar um jeito. Agora, e álcool? Você vai para onde? Você vai onde que não tem álcool? Que aí você começa a não poder. Então a pessoa não tem como se trancar. Eu não vou em casamento, batizado, formatura, não sei mais o que. Então, assim, tem em todo lugar. Então a pessoa precisa de muito mais força, é difícil para se tratar até por isso, pela oferta gigantesca. E não só da família, dos próprios amigos, né? Dos amigos mais próximos. De todo, em volta, né? O mundo que a gente convive está aí para todo lado. Então a pessoa tem que aprender a ser forte, falar não, sabendo que vai conviver num mundo que o álcool está aí. Ela que vai ter que não pegar, não vai ter jeito de sumir dele. E é interessante, no dia a dia, é possível ouvir relatos de pessoas, fulano, você tem visto fulano? Não, ele morreu de beber. É triste isso, né? É triste, muito triste. E acontece muito ainda, né? Muito. Muito ainda. Bom, uma pessoa de classe A, B, C. Tá certo. Acabou o tratamento. E aí? Como que o dependente passa a viver a sua vida? É uma eterna vigília? É um policiamento 24 horas? Como é que é esse dia a dia depois do tratamento, Fabiola? Então, a gente chama muita atenção com isso, trabalha isso até com a família, né? Para parar esse estigma, que a pessoa agora tratou, se ela está bem, se ela está equilibrada, é uma vida normal. Para a pessoa, não é que seja uma eterna vigília, ela tem que lembrar assim, beber eu não posso. Ponto. Agora, no mais, é trabalhar, é viver seus relacionamentos, é casar, namorar, ter filho, ou sei lá o que você queira fazer, viver sua vida normalmente, pensando que tirando o álcool, você é uma pessoa como outra qualquer, você não tem que ter tratado melhor, pior, com mais cuidado, com menos, com mais dó, com mais preconceito, com nada. E para a família também, não tem que o resto da vida ficar, não vai beber. Porque essa pessoa não bebe há 5, 6 anos. E a pessoa fica incomodada, porque assim, cuidado, hein, vê se não resolve beber lá. Presta atenção, tem hora que virou uma página. A gente tem que acreditar que, embora a dependência química seja uma doença crônica, para aquela pessoa ali está sob controle, está tudo bem, não precisa ficar o tempo inteiro alertando naquilo. Fabiola, nós enfrentamos hoje um sério problema e o principal alvo, acreditamos, são os nossos adolescentes. Isso. São os nossos jovens. Nós já convivemos hoje com o crack, que já é visto como uma epidemia, um problema de saúde pública. Isso. E nós convivemos com... Você disse no primeiro bloco que é cada vez mais cedo o jovem, o adolescente, tem acesso ao álcool. Com toda a sua experiência atuando na Abraço já há bastante tempo, qual é a solução? O que fazer para evitar que os nossos adolescentes, os nossos jovens, cada vez mais tenham vontade, a curiosidade de experimentar uma bebida, uma droga? O que fazer? Pois é. Essa é uma resposta muito difícil, né? Muito ampla e a gente não tem nada que garanta. Mas o que a gente pode tentar? Exemplo, né? Porque pai e mãe falam muito, não bebe, não pode beber, bebida é perigoso. E às vezes em casa está bebendo, bebe todos os finais de semana, bebe quarta, né? Tem os exemplos em casa, né? Porque às vezes tem o pai lá falando, nossa, não pode beber, você toma cuidado, mas aí tá bebendo quarta para ver jogo, tá bebendo quinta, não sei o que, tá bebendo sexta, sábado, domingo, a geladeira tá lotada de bebida. Então a gente tem que pensar que o exemplo é a primeira coisa que a gente tem para dar, não quer dizer que você vai ser radical, não vai beber nada, mas que o adolescente, a criança principalmente, copia a conduta dos pais. Começa em casa. Né? Começa em casa. E diálogo, abertura, tentar ver seu filho se está com algum problema, se está deprimido, se está chateado com alguma coisa, para que ele não faça do álcool uma muleta, que ele tenha outro acesso. E aí a escola, a religião, aquelas coisas básicas de uma família estruturada. Quanto mais estruturada a família, mais protegido sua criança, seu adolescente. A gente não tem garantia, mas tem como tentar proteger, né? Tá certo. Nós conversamos com a Fabiola Lopes de Souza, psicóloga da Associação Brasileira para a Prevenção ao Uso e Abuso de Drogas, a ONG Abraço. Fabiola, o assunto é amplo, complexo, nós precisaríamos de um tempo muito maior para falarmos e discutirmos sobre o alcoolismo. Mas, infelizmente, o nosso tempo de Universidade Aberta é pequeno. Eu gostaria de agradecer muito as suas informações e a sua presença. Eu que agradeço o convite, abraço, agradeço o nome da Abraço, a oportunidade de divulgar nosso trabalho e de deixar para a comunidade, né, as nossas portas abertas também, para quem precisar de ajuda, que seja tirar uma dúvida, um esclarecimento, encaminhar alguém, a Abraço está à disposição. Gostaria que você deixasse o telefone da Abraço. O telefone da Abraço é 3822-7772. 3822-7772. Obrigado, Fabiola. Eu agradeço. Universidade Aberta desta semana fica por aqui. A você que esteve conosco, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Um bom descanso e até o próximo encontro. Até lá!